Nessa edição do Jornal da Univates. Vacina contra a gripe vai ser liberada para toda a comunidade a partir de quarta-feira. Liga Acadêmica da Clínica Médica realiza ação no Parque dos Dique. Levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que metade da população brasileira está com excesso de peso. E ainda está terminando o prazo para pagamento do IPVA 2015. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. O setor do varejo do Rio Grande do Sul projeta vender 347 milhões de reais em presentes até o próximo dia 12, Dia dos Namorados. O desempenho é semelhante ao do último ano. De acordo com dados divulgados pela Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a AGV, o valor médio gasto por pessoa deve ser de R$ 120. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou na semana passada. Lajeado está entre as cidades que não atingiram a meta. Novos grupos prioritários foram formados. E a partir de quarta-feira, a comunidade em geral poderá ser vacinada. Depois de receber 15 mil doses, o município de Lajeado não atingiu a meta de imunização de 80% do público prioritário contra a gripe. Restam ainda 1.000 doses nos postos. Por isso, encerrada a campanha, além das crianças com até 5 anos de idade, gestantes, idosos, mulheres em amamentação e doentes crônicos, outras pessoas poderão receber vacinas. Nós tivemos a extensão já da campanha por 2 semanas. Ainda assim, nós não alcançamos a meta de 80%. Alcançamos a meta de quase 74%, cerca de 14 mil vacinas de uma expectativa de 19 mil, e temos em estoque ainda uma quantidade de cerca de 1.000 a 1.500 vacinas. Então, nesses 3 dias iniciais, agora, segunda, terça e quarta, nós estaremos vacinando alguns outros grupos, além daqueles prioritários, os grupos ligados à polícia, professores, correios, agentes de trânsito, defesa civil. Alguns grupos que estão muito em contato com o público, trabalham muito ao ar livre. A partir de quarta-feira, a comunidade em geral poderá ter acesso à imunização. A previsão inicial era de que Lajeado receberia 19 mil doses e recebeu apenas 15 mil, das quais sobraram 1.000. Temos ainda a expectativa de que talvez venham mais 4 mil vacinas. Isso poderia aumentar bastante a possibilidade de atendermos outras pessoas que não estão nos grupos de risco. Mas nesse momento ainda não temos essa confirmação. Mesmo que a campanha tenha tido uma semana a mais, no ano passado a cidade havia atingido a meta antes mesmo do período terminar. O que foi diferente esse ano, que talvez seja uma explicação, que nós tivemos muito poucos dias de frio intenso. E com um pouco frio intenso, as pessoas não pegam resfriado, acabam não tendo tanto sintoma respiratório, e talvez isso tenha feito com que muita gente não tenha se preocupado. E o vírus não depende do frio ou não. O frio tem algumas características que fazem as pessoas estarem mais reclusas, estarem mais juntas e mais fáceis de contaminar por causa disso. Agora, com frio ou calor, o vírus contamina igual, e por isso que é uma campanha nacional. No Nordeste, Norte, Centro-Oeste, que não é tão frio assim, também tem a campanha. Nós aqui no Sul temos algumas características que aumentam o risco, e por isso que é importante as pessoas buscar prevenção. As doses em Lajeado estão sendo aplicadas nos postos do Centro, São Cristóvão e Montanha. O horário de atendimento é das 8 às 5h30 da tarde no Centro e das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 4h30 no São Cristóvão e no Montanha. Moradores que concorrem aos 448 apartamentos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Santo Antônio estão convocados a participar da primeira reunião do grupo no dia 27 de junho, às 2 da tarde, no Claudião. Na ocasião, serão sorteados seguindo os critérios dispostos na portaria do governo federal, que faz parte do edital de seleção. A lista com os 593 candidatos habilitados está disponível no site lajeado.rs.gov.br, no hall da Prefeitura, na Stas, nos postos de saúde e na Câmara de Vereadores. O Cindy Lojas Vale do Taquari promove nesse mês a campanha do Agasalho 2015. A ação vai até o dia 30 de junho e tem como objetivo beneficiar pessoas carentes. Nessa edição, a instituição escolhida para receber as doações é a Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio de Lajeado. As doações podem ser feitas diretamente na sede do Cindy Lojas Vale do Taquari, que fica na Rua Borges de Medeiros, número 475, Sala 1, no centro de Lajeado. E a seguir, Liga Acadêmica da Clínica Médica. Alunos promoveram ação no Parque dos Dique.
5º Seminário Institucional do PIBID Univates e o 3º Simpósio Nacional sobre Docência na Educação Básica tem como tema gerador Ser Professor, Desafios e Possibilidades. A atividade acontece de 11 a 13 desse mês. O objetivo do evento é refletir sobre questões relacionadas aos desafios e às possibilidades do ser professor. O seminário tem como público-alvo professores e estudantes de graduação, pós-graduação, professores da educação básica e demais profissionais e pesquisadores da área da educação. A partir de hoje, você vai acompanhar professores da instituição, pesquisadores e especialistas, aqueles que são referência em áreas como meio ambiente, relações internacionais, inclusão e economia. Além de ter um dia dedicado às entidades representativas do Vale do Taquari, hoje o professor doutor da área das Relações Internacionais e História, Matheus Dalmas, fala sobre a reunião dos países que integram o G7. Boa noite, Matheus. Muito boa noite. Ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mais industrializados do mundo, se reuniram no sul da Alemanha para debater temas como o combate a doenças graves nos países em desenvolvimento e também em debater planos de combate à emissão de gases poluentes por parte desses países mais desenvolvidos. Mas o que mais chamou a atenção na reunião do G7 não foi necessariamente o debate desses temas, combate a doenças, menor emissão de gases poluentes, e sim recados que foram dados no início e no encerramento do encontro do G7. O primeiro recado dado por vários dos participantes foi o de que a Grécia deveria cumprir todos os seus planos de pagamento ao FMI, planos esses de pagamento que são fundamentais para que todos os integrantes da União Europeia tenham uma situação financeira estável. É curioso esse tipo de discussão no encontro do G7, porque demonstra o quanto a União Europeia vem enfrentando dificuldades de estabilidade econômica dos seus membros e é uma estratégia da União Europeia de se manter como uma agremiação que reúne grandes potências no cenário internacional. E, por outro lado, um segundo comentário que chamou a atenção nos discursos de abertura e de encerramento é um recado dado à Rússia para que haja um comprometimento maior por parte do país do Vladimir Putin em cumprir os acordos de Minsk. São aqueles acordos que previram um cessar-fogo e uma estabilidade política na região da Ucrânia em que a Rússia tem interesse em anexar. O recado é para que a Rússia cumpra os acordos de Minsk, do contrário, as sanções econômicas propostas pelos Estados Unidos e que o grupo do G7 concordou em aplicar, né, que as sanções permaneçam caso a Rússia não concorde, né, com os acordos de Minsk. Então é isso, né? A gente pode dizer que o G7, por mais que se reúna para debater temas considerados universais, como questões ambientais e de saúde, os interesses políticos de jogo de poder, de saber quem tem mais poder no cenário internacional, a União Europeia ou a Rússia e os Estados Unidos, parecem ter dominado o encontro daquele grupo. Obrigado, Matheus. O domingo foi de sol em Lajeado. Quem aproveitou o tempo para fazer atividades ao ar livre no Parque dos DIC pôde também cuidar da saúde. A Liga Acadêmica da Clínica Médica da Univates realizou uma ação alusiva ao Dia Mundial da Hipertensão. Tempo firme. Prática de atividades físicas. Pode ser caminhada, pedalada, partida de futebol. Hora de relaxar e recarregar as energias para o dia seguinte e a semana inteira que vem pela frente. E por que não aproveitar para cuidar ainda mais da saúde? Ontem, quem circulava pelo Parque dos DIC podia medir a pressão arterial e descobrir se tem algum fator que influencia a hipertensão. A Liga Acadêmica da Clínica Médica da Univates realizou atividade para marcar o Dia Mundial da Hipertensão, celebrado no mês de maio. Um pré-projeto que a gente está fazendo para iniciar as atividades da Liga. Hoje é sobre hipertensão, mas a nossa ideia é nos próximos dias fazer eventos relacionados a hepatite, HIV, tem um Dia Mundial da Sífilis, então a gente vai fazer vários eventos com a comunidade, juntar a faculdade, a universidade com a comunidade para prestar serviços, orientar. A gente gosta bastante porque a gente acaba botando em prática o que a gente aprende na aula. E é muito importante ter esse contato com a comunidade também, para aprender mesmo. Eu estou gostando bastante de participar da Liga, assim, a gente tem bastante ideias para fazer assim, durante o ano. E é
uma coisa bem complementar assim, ao nosso estudo. A gente aprende bastante. A Liga surge para que os alunos tenham acesso a atividades extra-classe que contribuam para a formação em medicina. É importante, desde cedo no início, as ligas elas são criadas, tem várias universidades, não tinha ainda na Univates. Então é a primeira liga que está sendo formada e o objetivo é justamente isso. Já nos primeiros semestres, no caso os alunos agora são do terceiro semestre, já desenvolver esse tipo de atividade, com contato com a comunidade, desenvolver essas atividades extracurriculares. Então o objetivo inicial é esse, é dar mais ensinamento para os alunos fora da universidade em si. A dona Adelaís, de 84 anos, cuida da saúde. Ela aceitou o convite dos alunos para verificar se a pressão arterial dela estava em dia e ela aprovou a ação dos estudantes. Eu achei a coisa mais encantadora quando foi lá um rico de um gatinho dizer: a senhora quer tirar a pressão? Eu digo: eu vou sim. Achei maravilhoso, né? Que coisa linda isso. Pois eu digo, meu Deus do céu, que bom que na Univates está crescendo, né? Dentro da nossa cidade. Eu acho maravilhoso isso aí. E agora a previsão do tempo. Amanhã ocorrem novamente períodos de céu encoberto com condições para pancadas de chuva, mas intervalos de melhoria com sol também são esperados ao longo da terça-feira. Na quarta-feira, as condições são praticamente as mesmas. Veja agora as temperaturas para amanhã aqui na região. O Jornal da Univates volta depois do intervalo. As inscrições para o vestibular da Univates terminam hoje à meia-noite. O processo seletivo oferece 880 vagas distribuídas em 36 cursos. A prova é dia 14 desse mês, da 1h30 às 6h30 da tarde. Já as 25 novas vagas para o curso de Medicina serão preenchidas somente por meio das notas do Enem, correspondentes aos anos de 2012, 2013 e 2014. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/vestibular. A segunda jornada de saúde mental do Vale do Taquari acontece dias 19 e 20 desse mês. O evento vai contar com a presença de convidados regionais, nacionais e internacionais. O objetivo é proporcionar aos participantes interessados, alunos, professores e profissionais, um espaço de aprendizado e discussão sobre assuntos relacionados à saúde mental. Mais informações pelo site jornadadesaudemental.com.br. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que metade da população brasileira está com excesso de peso. Projeções mundiais para 2025 indicam um aumento de adultos com excesso de peso e obesidade, o que corresponde a mais de 3 bilhões de pessoas. Segundo aquele pensamento de que o adolescente de hoje será o adulto de amanhã, uma aluna de mestrado pesquisa o quanto os espaços oferecidos pelas escolas podem interferir na prática de atividade física dos adolescentes dentro do ambiente escolar. A matéria é da UPF-TV, uma parceira da Rede Prosa. Aula de educação física uma vez por semana. Sempre gostei de fazer a educação física. A gente coloca a rede de vôlei na quadra de futebol para poder praticar tênis. Na aula de educação física, não é sempre que eu faço. Apesar das inúmeras produções científicas sobre os benefícios da atividade física na adolescência para a saúde, dados nacionais mostram que ainda há um baixo número de jovens ativos. E quando o assunto se volta para o ambiente escolar, aparece aquela pergunta: será que os adolescentes não fazem ou não gostam das aulas de educação física porque não encontram na escola espaços adequados e seguros para a prática? Nossa escola, nós temos uma quadra de voleibol, uma quadra de futebol, onde também é proporcionado o basquete, mas é quadra aberta, né? Então a gente tem uma certa dificuldade, como hoje, por exemplo, tivemos uma chuva. Em questão de educação física, a gente tem um espaço gigantesco aqui, é realmente muito grande, muito diferente de todas as outras escolas públicas, mas ele é mal utilizado. A funcionalidade, a quantidade e a qualidade dos espaços escolares se tornaram foco de um estudo feito pela Arielle. Em 2013, ela concluiu a graduação em Educação Física na Universidade de Passo Fundo. Hoje, aluna do mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer saber se as condições do ambiente escolar podem influenciar no nível de atividade física dos adolescentes.
adolescentes. Como eu vi a contribuição do ambiente, eu tirei o foco do indivíduo, porque muito se fala em dizer, está com excesso de peso porque se alimenta inadequadamente, em função dos avanços tecnológicos, enfim, é uma variedade de fatores que podem realmente influenciar. A pesquisa foi feita com 176 estudantes de 14 a 18 anos de 10 escolas da rede estadual de ensino de Passo Fundo. Por 3 dias seguidos, os adolescentes utilizaram este aparelho aqui, o pedômetro, que ajuda a calcular o número de passos diários dados nas aulas de educação física e também no turno escolar. E foi bem legal, porque daí a gente podia ter um controle a mais sobre o nosso corpo, assim. Eles responderam um questionário com os níveis que tinham perguntas de níveis socioeconômicos e também foi visto peso e altura para ter a relação do IMC, do Índice de Massa Corporal. Vou ter que dar uma corrida hoje porque eu não quero acabar com 6.000 passos no final de semana. Eu quero ter no mínimo 12. Aí tu acabava fazendo, quem sabe, um caminho que tu faria carro, tu faz a pé, sabe, dar uma corridinha no final do dia. Praticar um esporte na educação física. 12.000 seria o número de passos diários ideal para as meninas e 15.000 o ideal para os meninos. Em relação ao perfil desses adolescentes avaliados, o estudo chegou ao seguinte resultado. Em 65% não atingem as recomendações sugeridas referentes ao número de passos diário. A pesquisa também considerou o excesso de peso, a obesidade e o sobrepeso. Eles estão com 32% e existem projeções mundiais para 2025 indicando que a população vai estar com excesso de peso, que os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. Então é um dado realmente preocupante visto na população aqui de Passo Fundo. O estudo mostrou que mesmo que a escola tenha uma estrutura mais ampla em relação à quantidade de quadras, não há contribuição direta num possível aumento de número de passos dados na aula de educação física. Existe um fator ainda mais influente. 3% dos espaços públicos na escola, eles contribuem para a prática de atividade física. Na aula de educação física, não teve influência do ambiente. O estudo mostrou que ter uma escola que tenha uma quadra ou estrutura, ou que tenha 5 quadras, o aluno deu praticamente o mesmo número de passos na aula de educação física. Então, a gente levanta a hipótese de que talvez o fator mais influente não seja o ambiente para a aula, e sim o professor de educação física, os conteúdos trabalhados em aula, enfim, essa outra temática que vai para uma outra linha. Eu acho que é um conjunto, né? Tu tem que querer, tu tem que ver em que atividade tu mais se encaixa e o professor também tem que te estimular, puxar, assim, né? Muitas vezes a gente nem consegue fazer uma atividade física lá fora, porque muitas vezes tem que pagar. No colégio, não. Eu acho que eu não conseguiria ter a concentração que eu tenho hoje sem um esporte. Eu acho que a maioria do pessoal pensa assim. Então, a gente procura sempre ter uma boa relação com os nossos alunos, de amizade, sempre, né, com essa questão de trazê-los para o movimento, trazê-los para a atividade, para a educação física. São vários fatores que se relacionam a ela. Nós estamos vendo um caminho, que é o ambiente da escola, mas cabe salientar que a gente vai ver os espaços urbanos, que também vai ser outro fator que contribui para a prática de atividade física. E a seguir, IPVA 2015. Os últimos vencimentos são em junho e julho. Os integrantes do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado se reúnem amanhã às 14h no auditório da Prefeitura. Na pauta, as repercussões das manifestações da população sobre a permanência da Câmara de Vereadores no centro, informações sobre a liberação de reformas e construções de prédios nas áreas próximas ao Rio Taquari e estudo de local para a instalação da Academia Literária do Vale do Taquari, a Alivate. Jogando no Paraná pela 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a LAF perdeu por 3-1 para o Cascavel. O jogo aconteceu na noite de sábado no ginásio da Nevada. Os donos da casa abriram o placar com pirulito. Thiago Selbach empatou. Ainda na primeira etapa, Dudu colocou novamente o Cascavel em vantagem. No segundo tempo, Caça determinou o placar final. Cascavel 3, a LAF 1.
O time de Lajeado ainda teve o goleiro Chico expulso e Rafinha recebeu o 3º cartão amarelo. Os dois desfalcam a equipe na próxima partida, lembrando que o jogo é logo mais às 8h15 da noite contra o Guarapuava, também no Paraná. Os motoristas precisam ficar atentos aos prazos para pagar o IPVA 2015. No mês de junho, vence o pagamento para veículos com placas de final 7 e 8. No mês de julho, encerra o período para as placas com final 9 e 0. Até o momento, a arrecadação do IPVA atingiu 1,168 bilhão de reais no Rio Grande do Sul, segundo a Receita Estadual. O IPVA é cobrado todos os anos. Corresponde a 3% do valor de venda do veículo, segundo a tabela FIPE. Ao passo que o documento está vencido, né? Então, provavelmente ele vai ser multado, né? Por estar com o documento vencido, e o veículo pode ser retido em depósito. Hein? A multa é de R$ 191,53 e 7 pontos na carteira de habilitação. Mas para quem paga em dia, desconto de 10% a 15%. Todos os veículos que têm IPVA e que são pagos dentro do prazo, se o motorista não tiver nenhuma multa na sua habilitação, então ele tem um desconto do bom motorista até o vencimento. Depois do vencimento, ele perde esse desconto. Após o pagamento, o condutor recebe o certificado de registro e de licenciamento de veículo, que deve estar sempre com o motorista. O documento leva cerca de uma semana para ser entregue pelo correio. Ele pode vir aqui no CRVA retirar um documento provisório, chama DCPPO. Na verdade, esse documento pode ser retirado em qualquer CRVA. Ele tem um custo de R$ 8,00 e esse documento é válido por 15 dias. E até ele receber o documento definitivo pelo Detran. E veículos com mais de 20 anos não precisam pagar IPVA. Mas mesmo assim ele tem que pagar o seguro e o licenciamento para poder receber a documentação anual. Então ele precisa realmente pagar o seguro e o licenciamento. O valor do seguro obrigatório varia de acordo com a categoria do veículo. Automóveis, por exemplo, é no valor de R$ 105,65. Já para motocicletas, é cobrado o valor de R$ 292,01. Mais informações sobre o valor do seguro obrigatório e também sobre a cobrança do IPVA no site detran.rs.gov.br. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.